E eu quero repartir com a querida igreja o que Deus tem posto em meu coração. Livro de Êxodo, capítulo de número 3. Aleluia. Livro de Êxodo, capítulo de número 3. E ao longo desses dias em que Deus me entregou esta mensagem até o dia de hoje, eu vinha pacientemente esperando. Porque você tem que saber quando Deus quer falar. Aleluia. Amém? Amém? Encontraram? Vamos ler então todos juntos? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão. E por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça: Moisés, Moisés! E respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que mana leite e mel, a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nesta noite. Bendizemos a Ti, Senhor, porque sabemos que tudo está sobre o Teu atento olhar. Nada escapa, Senhor, da Tua vontade, os Teus decretos são perfeitos para serem estabelecidos e cumpridos, Senhor, segundo tudo aquilo que Tu desejas. Temos adorado o Teu nome, Senhor, até este momento, mas carecemos muito. E como carecemos, Senhor, de ouvir a Tua voz, de ouvir, Senhor, a Tua palavra, de ouvir, Senhor, e receber a Tua mensagem para aquilo em que a nossa vida precisa ser edificada e ajustada. Fala conosco, segundo a Tua bondade, tendo em nós liberdade, Senhor, pois somos a Tua igreja, somos o Teu povo, para Te bendizer, Te servir e Te adorar, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento, irmãos? Esta palavra, ela é muito conhecida de praticamente todos nós. Eu acredito que na grande maioria das pessoas que aqui estão esta noite são conhecedores da chamada de Moisés. Mas Deus tem me inquietado muito a respeito desse texto, e algo que tem movido muito a minha vida em relação a esta escritura, a esta porção da escritura. Quando nós olhamos para a pessoa de Moisés, para que possamos nos localizar, o momento em que isto acontece é quando Moisés já está há 40 anos como fugitivo, como quem está escondido, apacentando os rebanhos do seu sogro Jetro, a pessoa que o acolheu quando ele fugiu do Egito, a pessoa que o recebeu, a pessoa que lhe deu a oportunidade de trabalho, a pessoa a qual lhe recebeu em sua casa e lhe deu a sua filha para ser sua esposa. Então Jetro era uma pessoa muito próxima, íntima, amiga de Moisés, por conta desses 40 anos que se passaram.
Voltando um pouquinho antes da história, Moisés foi criado nas dependências do palácio de Faraó, e sendo ele hebreu, em um determinado momento da sua vida, quando estava para completar ou completando, talvez passando alguns dias, os seus primeiros 40 anos de vida, ele desce para visitar os seus irmãos, para ver o seu povo, sabendo e conhecendo ele que o seu povo ou os seus irmãos eram escravos no Egito. E acontece um fato inusitado, em que Moisés acaba matando um oficial a serviço de Faraó, um oficial que atendia a guarda do exército, um oficial que estava monitorando e controlando o trabalho dos escravos, que eram irmãos de Moisés. A Bíblia diz que Moisés acaba matando aquele homem. E pensando ele que tudo ia bem, que ninguém tinha visto, no outro dia ele encontra dois hebreus novamente brigando entre si, e ele chega como quem não sabe de nada e diz: olha, mas vocês são irmãos e estão brigando? Não é bom que se ocorra isso, não convém, parem com isso. E aqueles homens então olham para Moisés e dizem: engraçado, quem é que te colocou juiz aqui? Queres por acaso fazer conosco como tu fizeste ontem aquele egípcio, aquele oficial? Matando a ele, quer matar a nós também? E Moisés então entende que na verdade alguém viu o que aconteceu. E esta notícia então até aquele momento não havia chegado ao palácio. Mas por causa daquela situação da intervenção de Moisés na briga entre os hebreus, a notícia da morte do oficial corre em direção a Faraó, e Moisés foge, diz a Escritura, para preservar e para guardar a sua vida. Moisés é um homicida. Moisés é um assassino. Moisés é um homem que, mesmo sendo herdeiro do reinado, estando na linhagem para a sucessão de Faraó, a ele não era dado o direito de manter a vida de ninguém e muito menos de tirar. Só quem poderia fazer isso era Faraó. Há uma insubordinação da parte de Moisés. Há uma insurgência da parte de Moisés. E isso então chega aos ouvidos de Faraó, que então sai em busca de Moisés e ele foge. Nesta fuga, ele encontra então a Jetro lá no deserto de Midian e passa por 40 anos na sua vida e na sua consciência a sombra de um homicídio. A sombra e o peso do pecado. Mas havia algo que inquietava Moisés, que era a preocupação com o seu povo. Havia algo que inquietava a vida de Moisés. Como será que estão os meus irmãos? Mas ele não podia voltar. Humanamente falando, na mente de Moisés, algo lhe movia a ficar oculto, escondido no deserto, atrás do rebanho de ovelhas do seu sogro. Moisés se escondia atrás de Jetro. Esta é a melhor definição. Porque para todos os efeitos as ovelhas eram de Jetro. Tudo era de Jetro. O que você faz aqui? Eu trabalho para Jetro. Moisés não se identificava. Moisés não aparecia. Moisés não era visto. Moisés não era conhecido. Moisés não era reconhecido. Porque estava fugitivo e errante no deserto. Só que existe algo na vida de todo homem e de toda a mulher, que você pode se esconder de quem você quiser, mas dos olhos do Senhor, você não escapa. O Senhor te vê, o Senhor te conhece,
O Senhor te contempla. E o Senhor tem uma obra na tua vida. Mesmo que você só olhe para o teu passado, mesmo que você só olhe para os teus erros, mesmo que você só olhe para os crimes, mesmo que você só olhe para os adultérios, mesmo que você só olhe para o seu passado e deseje estar fugindo, os olhos do Senhor estão lhe contemplando. E há uma glória nisso. Porque o Senhor não olha para te condenar. O Senhor não olha para te julgar. Mas Ele olha para te perdoar. Ele olha para te ajudar. Ele olha para te erguer, para te levantar. Porque o nosso Deus é um Deus de amor. Uma das coisas que eu aprendo nas Escrituras é que o pecado para Deus não interessa. E é por isso que Jesus vem, para perdoar o pecado. Porque para Deus o pecado não interessa. Deus poderia ter escolhido alguém, poderia ter escolhido Arão, poderia ter escolhido qualquer outro egípcio. Qualquer outro hebreu, melhor dito. Escravo egípcio. Mas Deus está olhando para Moisés. 40 anos se passam e Moisés está com 80 anos de idade. Quem aqui tem mais de 80 anos de idade? Não se constranja. A irmã América. Apenas. Deus te abençoe, irmã América. Sabe qual é a boa notícia? É que há esperança para a tua chamada. Porque Deus está te vendo. Escute! Quando Deus está falando com Moisés, no seu íntimo, o constrangendo, antes de ele aparecer na sarça, Deus está no íntimo de Moisés. Porque ele inquieta quem ele chama. Ele não deixa se acomodar. Ele não deixa a esperança da chamada morrer. Isso é só Deus que faz. Só Deus quem faz. Quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vemos que Moisés está cuidando diligentemente do rebanho de Jetro. E ele conduz este rebanho para um lugar chamado Horebe. E a Escritura diz que é detrás do Horebe para onde ele conduz o rebanho. Eu não vou entrar em detalhes aqui do rebanho, do que Moisés estava fazendo lá, porque isso não importa. O que importa é a chamada. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que Moisés está diligentemente cuidando daquilo que Jetro lhe deu. Porque a sua vida era aquela. O seu cotidiano era aquele. Andar no deserto conduzindo as ovelhas. Todos nós aqui temos rotinas. Todos nós aqui temos o nosso cotidiano. Todos nós aqui temos uma atividade. Ainda que seja todos os dias como dona de casa. Você tem uma atividade. E eu me encanto, porque Deus aparece para Moisés, enquanto ele diligentemente está fazendo a sua atividade. O seu trabalho. Cuidando do seu ofício. Cuidando daquilo que ele fazia. A Bíblia diz que Moisés, cuidando do rebanho, estranha que aparece uma sarça que está queimando. Mas na verdade aquele fogo não se acaba e nem a sarça se consome. O que é uma incoerência. Dizem os estudiosos que isso é normal, a sarça pegar fogo no deserto. Eu nunca vi uma sarça pegar fogo no deserto. Mas dizem que isso é normal. O que não é normal é a sarça queimar e não se consumir. Isso é anormal. O texto diz, segundo nós lemos, que Moisés olhou, ele viu
e formou um juízo. Esta visão é estranha, porque esta sarça está com um problema. Ela não se queima. E eu imagino que isso não foi algo que passou 5 minutos. Passou algum tempo. Meia hora. E Moisés, com o canto do olho, dá uma olhadinha assim. Isso não queima? Passa 1 hora, e Moisés fitando o rebanho. Moisés controlando o rebanho, cuidando das ovelhas, para que nenhuma se perca, para que o seu trabalho possa avançar, para que ele possa ser bem sucedido naquilo que ele está fazendo, que as suas atividades cheguem a um bom fim, a um bom termo. E passa 1 hora, imagino eu, passam 2 horas e a sarça lá, sendo combustível para o fogo. E Moisés então decide no seu coração e disse consigo, o texto diz, agora eu me virarei, porque já não dá mais para aguentar, a sarça queima e não se consome. Quando Moisés assenta no seu coração virar-se, porque o fogo estava atrás dele, quando ele assenta no seu coração, virar-se para ver o que é esta visão, e por que essa sarça não queima? A intenção de Moisés é uma intenção humana. É humano. Curiosidade. Eu estranho, irmãos, muitas vezes quando eu vou fazer o churrasco e o fogo não pega. Isso é estranho. Agora, o fogo não consumir a lenha, o fogo não consumir a sarça, isso é estranho demais. Moisés está na sua capacidade humana, assim como ele estava quando matou o egípcio. E nada, absolutamente nada, você pode oferecer a Deus se for na sua natureza, vontade, voluntariedade humana. Deus não aceita. O que você faz tem que ser movido por Ele, tem que ser, no nosso caso, Igreja do Senhor, e nós já vamos chegar lá, através de Jesus. Se não for através de Cristo, esquece, porque Deus não aceita. Me chama a atenção que quando Moisés se vira para a sarça, uma voz audível, uma voz humana, uma voz que ele entendeu, ela brada, não é um cochicho, é um brado. Você sabe o que é brado? Moisés! A Bíblia diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. O que Moisés ouviu foi um estrondo. Moisés! E eu imagino, se fosse uma voz falando comigo, Marcelo! Eu ia me tremer do cabelo que eu não tenho, aqui na nuca, até a planta do pé. Porque quando Deus fala, o homem treme. E estremece. E cai. O que é humano desaparece. E a única coisa que sobra é o ser imaterial. É a tua alma e é o teu espírito, aonde Deus fala contigo. A voz brada e Moisés, aleluia, responde para uma linguagem nossa. Estou aqui, presente. E ele para. Porque quando Deus fala, você para. Deus está chamando a tua atenção aqui hoje. Mas não é para te matar. É para te levantar. Escute.
Deus brada, continua falando com ele e diz: não te chegues para cá. Por quê? Porque Moisés ainda está na sua capacidade humana. Ninguém pode servir a Deus com capacidades, virtudes humanas. Você só pode servir a Deus com aquilo que Ele te dá para servir a Ele. E é por isso que Deus dá dons e ministérios. Para que você faça o que for útil à igreja, para a igreja, em benefício da igreja. Não é de Moisés, é do povo. Não é seu, é dos outros. É para os outros, é em favor dos outros. É por isso que Deus aparece, para que você, nele, faça algo para os outros. Tudo que você faz para você não tem valor. É para os outros. Não te chegues aqui. E há um ponto e uma frase que é gloriosa. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. A terra se tornou santa por causa da presença de Deus ali. Eu já ouvi muita mensagem, muita pregação, falando que Moisés tinha que tirar a sandália, porque a sandália representa o Egito. Não vou entrar nesse mérito, porque a inspiração que Deus me deu é outra, bem diferente disso. Moisés tinha que entender que como homem, ele não podia fazer nada. Só que quando Deus se manifesta, e você precisa entender isso, na nossa vida, a primeira coisa que Ele faz é nos confrontar com nós mesmos. É como se abrisse um espelho diante de nós, e nós víssemos quem realmente nós somos. Quando Deus se manifesta, a consciência do pecado, ela imediatamente se revela. Imediatamente a pessoa tem conhecimento de que ela é uma pessoa toda errada, de que ela é uma pessoa toda torta, de que ela precisa de misericórdia, porque se agora Deus está aparecendo, certamente eu vou morrer. Mas Deus, quando aparece, é para dizer para nós, primeiro, que nós precisamos nos arrepender. E é por isso que Jesus explica que quando o Espírito Santo vier, Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Por que isso? Para que você e eu não sejamos condenados. Moisés estava condenado, naquele momento, condenado ao inferno, condenado a desaparecer da face da terra. Mas Deus diz para ele: reconhece quem você é. É isso que está nas entrelinhas aqui. E esta é a mensagem que Deus tem colocado no meu coração. Tira a sandália dos teus pés. Por quê? Você já caminhou descalço? Sim ou não? Meia dúzia só. Que coisa bem boa. Eu já caminhei descalço. Já caminhou descalço, irmão? Sim ou não? Sim, amém, irmão santo? Caminhou descalço nas areias da praia, aquela areia quente? Sim ou não? Dá vontade de correr ou não dá? Dá vontade de botar a sandália no pé ou não dá? Claro que dá, está queimando. Já andou descalço no cascalho, irmão? Sim ou não? Dá para correr no cascalho? Por que não dá, irmão santo? Porque vai machucar os. Então o que Deus diz para Moisés? Tira a sandália dos teus pés, lembra de onde tu saiu, porque tu saiu do pó. Tu saiu da terra, Moisés, tu é homem. Vou te mostrar quem tu é, anda sem sandália. Anda sem sandália e tu vai ver a tua natureza. Anda sem sandália, Moisés, porque na minha presença ninguém corre. Você corre de sandália, mas de pé descalço no pedregulho eu quero ver tu correr.
este lugar é santo. Anda devagar e experimenta a ponta das pedras do teu pé. Para que tu saiba que tu é limitado, para que tu saiba que tu é homem, para que tu saiba, Moisés, que o que tu precisa é de mim na tua vida. Por isso Deus se revela no fogo, porque o fogo consome, o fogo arranca o pecado, o fogo queima o que não presta, o fogo leva embora tudo aquilo que Deus não pode usar. Tira a sandália do teu pé, Moisés, e aprende a andar na minha presença. Com cautela, com cuidado. Muitas vezes eu já preguei sobre a mensagem do filho pródigo, e eu fico imaginando o trajeto daquele moço de volta para a sua casa. Porque a Bíblia diz que ele estava descalço. Foram dias de sofrimento, de angústia, dias em que ele não pôde caminhar porque os seus pés estavam inflamados, de andar descalço. Foi um caminho de volta muito difícil. Para Moisés foi fácil, porque ele só precisou tirar na presença do Senhor. Ele já tinha o desejo, ele já tinha a intenção, ele já tinha a vontade. A única coisa que Deus mostra para ele é que na presença de Deus, ele não pode correr. Você não pode ter pressa na presença de Deus. Nós estamos criando um hábito péssimo de orar rapidinho e tocar a vida. Não pode ter pressa na presença de Deus. Porque se você tiver pressa, você não vê o fogo. E se não ver o fogo, tudo na tua vida vai continuar do mesmo jeito. Deus vai continuar te chamando. E permita usar o meu nome, mas aplique a sua vida. Marcelo! E eu vou ouvir de longe. Mas eu vou achar no meu íntimo que eu posso esperar mais um pouco, que Deus pode esperar mais um pouco. Eu vou achar, julgar no meu íntimo que ainda há tempo. Só que há um detalhe que se aplica aos nossos dias, e é o que Deus diz a Moisés: eu vi o sofrimento e as aflições do meu povo. Eu vi o sofrimento e as aflições do meu povo. Nos dias de Moisés, isso se referia a Israel, ao povo hebreu. Mas hoje, você tem aqui na frente, aqui ao lado, ali em cima, do lado da sua casa, na sua família, inúmeras e inúmeras e inúmeras pessoas com uma vida miserável, com uma vida destruída, com uma vida sem sentido. E muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, porque sabemos que nós queremos andar com a sandália nos pés. Porque é difícil querer tirar a sandália e andar descalço em direção a Deus. Escute, Deus está chamando do meio do fogo. O fogo é purificação. O fogo é uma capacidade espiritual para a igreja não ficar olhando mais somente para si, para as suas limitações, porque não é a igreja na sua força humana que faz algo, mas é Deus, pelo poder do seu Espírito Santo, através da nossa vida, nos chamando, nos levantando, nos usando, pelo fogo que vem através do Espírito Santo, para alcançar aqueles que estão perdidos. Me chama a atenção que Deus diz para Moisés: tira a sandália dos teus pés e anda devagar aqui na minha presença. Não corre no lugar que é santo, não anda depressa no lugar que é santo. Mas Paulo, quando fala das armaduras espirituais, ele diz calçados os pés.
na preparação do evangelho da paz. Na presença de Deus, você não corre, mas fora da presença de Deus, corra, voe, anuncie, pregue o evangelho da paz, da reconciliação de Deus para com os homens, através de Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Se há esperança para nós, esta esperança está em Jesus. Se há esperança para nós, ela nasce da chama do fogo, da chama do Espírito Santo, que queima na nossa vida. Esta chama quem te chama hoje, esta chama quem grita teu nome hoje, esta chama quer te capacitar hoje, esta chama quer te levantar hoje, esta chama quer te atrair hoje, para andar na presença de Deus de forma lenta, de forma cuidadosa. Mas quando você sair da presença de Deus, Ele te dá um calçado especial, para que você pregue, para que você anuncie, para que você vá, para que você dê fruto, e este fruto permaneça. Por que as coisas não dão certo? É porque você não chega perto do fogo. Te achega perto do fogo, porque o fogo vai consumir todo o mal. E quando o fogo consumir o que é mal, você se levanta como uma tocha. Você não pode controlar os seus pés, você não pode controlar a sua vida, porque o que é maior é o fogo. Te coloca de pé. Escute, não há mais tempo de você ficar olhando para o que você é. Não há mais tempo de você ficar pensando como Moisés pensava. Quem sabe se eu não tivesse feito? Quem sabe se eu não tivesse matado?